Olá, virtuosas! Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou começar uma série de programas que eu vou deixar 5 dicas em cada um deles. Hoje nós vamos começar falando sobre elegância e eu quero falar com vocês sobre coisas que tiram a elegância da sua imagem, tiram a elegância da sua presença. Primeiro, eu quero começar falando que a elegância, ela nem sempre está ligado a condições financeiras, nem sempre está ligado a dinheiro. A elegância ela é muito ligada ao comportamento, à forma como você se porta, e isso a gente adquire buscando repertório, buscando conhecimento, e nem sempre precisamos de dinheiro para isso. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa que é a internet, que nos traz muitos conhecimentos. Basta que saibamos usar para o nosso benefício. Então, não quero te desanimar, né, falando sobre elegância e porque tem esse mito que precisa ter dinheiro para comprar roupas boas, precisa ter dinheiro para manter um ordenamento estético. E não, você pode fazer o seu ordenamento estético em casa, né, tendo disciplina, tendo orientações para o seu tipo de beleza. Você também pode comprar roupas de qualidade, não é necessariamente que elas sejam de grife, mas sabendo escolher, entendendo sobre os tipos de tecido, por exemplo. Então, eu quero desmistificar, né, começando tirando esse mito sobre a associação da elegância com o fato de ter posses ou de ter dinheiro, tá bom? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre roupa muito apertada, roupas que marcam muito o corpo. Ela tira totalmente a elegância porque muitas vezes deixa aparecer alguma dobrinha, passa aquela impressão de que a roupa já serviu em algum momento e agora não serve mais, não está mais tão apropriada para você. Ela também deixa a gente um pouco tensa, né, com relação a alguns gestos ou algumas ações nossas, como, por exemplo, o sentar e o se levantar. Então, muitas vezes, a roupa justa, a roupa muito apertada, causa um desconforto e isso acaba influenciando no nosso comportamento. Então, vigia com relação à roupa muito justa, porque, além de influenciar no nosso portar, ela geralmente deforma o corpo. E eu não falo só de roupa, eu falo também de roupas íntimas, né? Muitas vezes um sutiã que está fora do seu tamanho, ele acaba causando alguma dobrinha aqui, onde a gente não quer, né? Então, isso transparece também na nossa roupa. As roupas íntimas acabam também, muitas vezes, fazendo com que uma roupa não performe muito bem, né? Porque aquela lingerie ali, aquela roupa íntima não está no tamanho adequado, tá bom? O outro ponto que eu quero falar é sobre as roupas rasgadas. Eu sei que é moda, né, e muitos jovens gostam de usar, mas, infelizmente, elas também não trazem a elegância. A não ser que, né, eu sou uma jovem e a minha mensagem agora não é de elegância, eu não me importo com isso, eu quero mesmo participar de alguma tribo ali, tudo, mas eu tenho que trazer essa missão também de informar para vocês que as roupas chamadas destroyed, né, que chamam muito de jean destroyed, elas também não conferem elegância ao visual. Terceira dica que eu vou deixar para você, que tira a elegância, é tecidos amarrotados, né, roupa amarrotada. Muito cuidado, né. A roupa amarrotada, ela dá uma impressão de que você não se preparou para aquela ocasião, que aquela ocasião não importava muito para você. Transmite uma mensagem de desleixo, de uma pessoa preguiçosa, né? E a Bíblia fala muito sobre a preguiça e associa isso, né, a um contraponto da mulher virtuosa. Então, nós temos que também vigiar com relação à aparência da roupa, se ela está necessitando que você passe um ferro ali, ou não. Muitas vezes, aí eu já quero entrar na quarta dica, muitas vezes os tecidos naturais, eles precisam que você passe, eles amarrotam com mais facilidade, enquanto que os tecidos sintéticos,
eles não precisam de passar. Pelo contrário, se você passa o ferro, muitas vezes eles queimam os tecidos sintéticos. Então, eu vou entrar no quarto ponto agora, que tira a elegância, são os tecidos sintéticos. Eles são muito práticos, eles são mais em conta, então acabamos por adquirir esse tipo de roupa por conta dessa acessibilidade, e o tempo é corrido, enfim. Só que eles não conferem elegância, por quê? Geralmente eles não deixam o corpo com uma postura boa, eles não têm um porte legal. E, além disso, eles não deixam o corpo transpirar, né? A pele transpirar, e isso acaba acumulando odores na peça. Por mais que você lave, aquela peça vai acumulando ali um odor, e conforme o tempo de uso, aquela roupa vai ficando com odor e também com cara de desgastada, rápido demais, ao contrário da roupa de fibras naturais, né, os tecidos naturais. Eles amarrotam mais fácil, mas em contraponto, permitem que a pele transpire e não acumulam odores. E por fim, eu quero voltar a falar com vocês, aí a quinta dica, sobre as roupas íntimas, né? Muito cuidado para que ela não apareça. Sempre se preocupar. Se eu for colocar uma blusa de alça fina, não colocar um sutiã de alça, né? Preferir um sutiã sem alça, que a gente chama de tomara que caia, ou um top, algum tipo de top. Aqui nas costas, se você tiver um decote, né? As costas apareçam mais. Também tomar cuidado. Tem alguns acessórios que a gente compra que emenda na alça, que elas afastam a alça uma da outra. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Elas afastam a alça uma da outra. Tem algumas coisinhas que a gente aplica na roupa íntima que ajuda a manter a continuidade daquele decote, né? Seja na frente, seja atrás. Então, muito cuidado para que a roupa íntima, como o próprio nome já diz, né? Uma roupa íntima, não fique aparecendo, porque isso tira também a elegância do seu visual, ok? E no próximo programa eu vou estar falando com vocês sobre 5 dicas que trazem a elegância para a nossa imagem, para o nosso visual, tá bom? Um beijo a todas e até o próximo programa. Deus abençoe. E aí, meninas, anotaram todas as dicas que a Dani deu? Então anota mais essa dica sobre um livro maravilhoso, que inclusive hoje estamos com uma presença maravilhosa da autora do livro, Valesca, e o livro delas que se chama 140 anos, de geração em geração, somos todos IPF, que vai contar justamente sobre a história dessa igreja tão amada e sobre toda a sua história de seus longos anos de 140 anos, que inclusive nós comemoramos esse ano. Foi uma comemoração muito boa, onde nós relembramos, né, muitos momentos marcantes, né, que marcaram toda a história, não só da igreja, mas também da nossa cidade, né, como todo o Ceará. E aí, Valesca, tudo bem com você? Tudo bem, Dudinha. Tudo bem, pessoal? É um prazer enorme estar aqui nesse programa para falar sobre este livro que, para mim, foi assim, um sonho poder escrever e poder participar de alguma forma da história dessa igreja, que é uma igreja tão importante, que foi a primeira igreja protestante do estado do Ceará, e que a partir dela todas as outras vieram, né, e abriu o caminho para que a fé reformada e a fé evangélica chegasse ao estado. E é por isso que de geração em geração somos todos IPF. Valesca, e como e quando surgiu essa ideia de escrever novamente, né, a história da IPF? A gente chegou aqui, eu e a minha família, em 2020, na época da pandemia. Estava tudo fechado, né, naquela época, as igrejas estavam fechadas e todo mundo naquele lockdown, em casa, aquela parte da nossa história que é complicada, né, da gente lembrar. E ali eu tive contato com um pastor presbiteriano falando sobre escatologia e tal, e aquilo eu fiquei muito interessada, comecei a assistir, fiquei encantada
com a doutrina reformada. E eu e meu marido, Cláudio, a gente decidiu que a gente ia procurar uma igreja presbiteriana para a gente congregar a partir dali. E estava no Okidal ainda, e a gente precisava fazer ainda, precisava se cadastrar no site para poder frequentar, porque ainda estava assim podia vir só 30%. Com as restrições. Restrições, exatamente. Aí nós viemos para cá. E quando a gente chegou, a gente ficou encantada, apaixonada pela igreja, a recepção maravilhosa. Mas ficamos aqui 1 ano frequentando os cultos matutinos, o culto de oração, e ainda sem ser membro, mas apaixonados pela igreja. E aí decidimos que seremos membros. Aí conversamos com o pastor Eliseu, fizemos todos os trâmites, fizemos o classe de catecúmenos. Aí veio o aniversário dos 139 anos da igreja, que a gente estava aqui já como membro, participando. E aí foi aí que eu tive a ideia, né? Disse, gente, uma igreja como essa, 139 anos, a primeira igreja protestante do Ceará, a gente devia contar essa história. Aí foi aí que veio esse start, essa vontade de escrever sobre a igreja. E aí, conversando com os membros mais antigos, e também com o Emar, Rejane, na época, eles disseram que já tinham alguns livros contando a história, né? Inclusive, eles me emprestaram o livro dos 120 anos, do presbítero Alencar, e eu li aquele livro. E, então, vamos contar de novo essa história e vamos acrescentar esses outros 20 anos, né, para frente até agora. E eu também agora sou testemunha ocular de algumas coisas. E foi daí que surgiu essa ideia. E deve ter sido muito gratificante, né, participar, contar essa história, porque é uma história grande, e também participar, né, em tão pouco tempo, mas participar dessa história. E aí, nos conte como é que foi a sensação de ser membro de uma igreja e publicar um livro contando, né, toda essa história, fazendo parte, né, dela. Gente, aí é indescritível. É assim, um presente. Eu até comentei na postagem que eu fiz no Instagram, no dia do lançamento do livro, que foi um sonho que a igreja sonhou comigo aqui e realizou. Então é um sonho realizado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tanto que foi gratificante, o tanto que eu estou feliz em poder, de alguma forma humilde, né? Mas contribuir contando a história dessa igreja. E como é que foi todo o processo de pesquisa, né? Porque teve, né? Todo esse processo que deve ter sido bem longo, né? Sim, eu li alguns livros que contavam partes da história da igreja, e Cláudio e Mel me ajudaram muito nas pesquisas na internet, porque não se é o hábito aqui de você documentar a história, né? Então, toda vida que você vai contar uma história aqui, é difícil para a gente, porque como se não tem esse hábito, fica muito complicado. E a Melzinha, ela me ajudou muito pesquisando, mostrando, olha, aqui tem uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, que fala alguma coisa relacionada ao avanço do evangelho pelo sertão, no Ceará. De repente tem alguma coisa interessante aí, e tinha, realmente. Olha, achei aqui um relato sobre alguns missionários que vieram dos Estados Unidos e tem o sobrenome de um dos pastores da igreja. De repente, e realmente tinha, né? Então foi assim, foi lendo muitos livros, lendo muitos trabalhos, teses de doutorado, de mestrado, e fazendo entrevistas com o povo, os membros mais antigos da igreja e que conhecem a história. Esse foi o processo.
Deve ter sido bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Você vê, porque muitas pessoas da nossa igreja são anciãos e viram, né? Muitas coisas, vivenciaram, né? O nosso próprio pastor Toniel, que vivenciou muitas coisas aqui na igreja. Então, deve ter ouvido histórias muito bonitas, né, sobre essa igreja, porque aqui tem testemunhos maravilhosos. O próprio pastor Toniel, às vezes, quando ele faz os seus discursos, né, muitos se emocionam, porque são histórias bonitas, são histórias sobre também desafios, porque não foi fácil, né, 140 anos, como é que poderia ser, né, um trabalho fácil? É um trabalho lindo, uma história linda. E eu não vou falar mais não para não dar spoiler. Vocês têm que ler o livro. E se vocês quiserem adquirir, contatem o telefone da secretaria aqui da nossa igreja, que ela pode lhe passar todos os dados para você adquirir esse livro maravilhoso. E Valesca, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por aceitar contar um pouco mais de como foi todo o processo de construção da escrita, né, que deve ter sido um processo muito rico, né, desafiador, mas ao mesmo tempo que vai abençoar muitas e muitas vidas, né, ainda mais contando a história dessa igreja que é tão amada por nós e nós fazendo parte dela. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dudinha, pela oportunidade, viu? Agradeço demais, gente. Não esqueçam, viu? Comprem o livro. Comprem. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like e curtir. E uma pergunta, Valesca, que não pode faltar nos vídeos. Qual foi a sua parte favorita do livro? Gente, eu gosto muito de história, né? Então, a parte favorita para mim foi exatamente desvendar e construir. Desde Deleuze Waldon, nosso primeiro pastor, até pastor Eliseu, essa construção, né? Uhum. Para mim, é a parte que eu mais gosto do livro. Valesca, que nós podemos esperar outras obras falando também sobre outros âmbitos, outras áreas? Bem, Dudinha, é isso aí, olha, só Deus sabe. Eu tô por aqui e se for da vontade do Senhor, estarei aqui me colocando aí na posição de contar outras histórias. Então estaremos orando e aguardando essas próximas obras. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!